essa parte vai ser importante para os outros. Para gravar. Ah. E se fosse... Nossa, Sara. É na fase de secreção. De secreção. Menina, vocês estão... Hipoplasia é quando o dente erupciona já quebrado, né? Exatamente. Exatamente. Olha, vocês vão chegar lá na pediatria dando pouco trabalho para mim. Gostei. Tá? Perfeitas. Vou dar um rolê. Tchau. 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 Oi, pessoal, estão me ouvindo? E aí, terminaram de discutir as questões? Terminamos, professor. Alguma dúvida sobre alguma questão? Aqui eu fiquei mais dúvida para a primeira só. Você explicou aqui, Qual mas foi a ainda... primeira? Ih, peraí. Vou botar aqui para vocês. As alterações de formas apresentadas nos dentes se devem à alteração na fase de maturação da melogênese. E aí, quando a gente fala de modificação de formato do dente, quando a gente dá o aspecto de formato do dente, qual que é a fase? É a fase de morfogenética. É a fase morfogenética. Então, quando eu falo de fase morfogenética, eu estou falando do dobramento do epitélio interno. Então, ele vai se modificar em relação ao formato de acordo com o grupo dental. É lá que eu vou dar o aspecto de canino, é lá que eu vou dar o aspecto do molar, lá que eu vou dar o aspecto incisivo, tá? Nessa fase. Então, por isso que as alterações de forma são apresentadas na fase de maturação? Não. Fase de maturação, eu estou fazendo outra coisa. Eu estou bombardeando cálcio e fosfato naquele molde que eu criei, tá bom? Então, sempre que eu falar de fase de maturação, a principal preocupação é, soltar vesículas de cálcio e fosfato. Fazer com que aquele dente se torne mineralizado, tá bom? Valeu. Tá. Queria perguntar uma coisa para vocês. Pergunta extra. Um paciente, quando ele tem sensibilidade, né, ao beber algo gelado, algo muito ácido, aconteceu por causa da perda do esmalte, né? Provavelmente. Tem ali exposição de túbulos dentinários. Eu queria perguntar para vocês, primeira, letra A, se existe a possibilidade desse esmalte voltar, e letra B, o que dá essa sensação de dor? Por quê? Já que dentina não tem vaso, né, sanguíneo, o que vai dar a sensação de dor? Então, são duas perguntas. Quem vai ter a coragem de responder? Edric. Letra A, não regenera o esmalte. Letra B, pensando. Edric já fez a parte dele. Ele já respondeu a letra A. Esmalte não regenera, né? Porque a gente já viu que o amelobasto faz lá a função dele, um beijo, vai embora, né? Ele não volta. E aí, letra B, quem que responde? Quer responder, Gabriel? Professora, qual que é a mesma letra B que eu não entendi? Por que ele tem sensibilidade? Já que dentina não é vascularizada. O que tem na dentina que vai permitir isso? Sentir dor? Será que é porque o esmalte, ele meio que é como uma proteção? Ele é uma proteção que foi perdida. Mas por que esse paciente sente dor? A dentina, ela é mineralizada, né? Que a gente conversou. Um pouco menos que o esmalte, mas é mineralizado. Por que ele sente dor? Professora, tem alguma a ver por conta dos túbulos da dentina? E o que tem dentro do túbulo? Ah, meu Deus, aí a pergunta é cada vez mais difícil. São pode os prolongamentos, pouco, né, não é isso? São os prolongamentos odontoblásticos.
São os prolongamentos. Odontoblásticos, né? Isso, são os prolongamentos odontoblásticos. Então, o odontoblasto, o corpo do odontoblasto está lá na polpa, mas o seu prolongamento está dentro do túbulo. Então, se aquele prolongamento está exposto, toda vez que bater um vento, toda vez que bater uma brisa suave, ele vai se balançar. E na hora que ele se movimenta ali dentro daquele túbulo, ele aciona as condições neurais de dor, né? Que estão ali naquela polpa. Então, por isso que sente dor, tá? A dentina realmente ela não é vascularizada, mas ela possui prolongamentos odontoblásticos dentro dos túbulos, certo? Por isso que responde por dor. Quer perguntar alguma coisa, Renan? Não, professor. Tudo certo. Tá tudo certo, né? Então, alguma outra pergunta sobre qualquer outro conteúdo? Tá tudo bem? Posso arrochar na prova agora? Pera lá. Tá com calma. Então, tá bom, meninas. Eu vou passar. Oi, Manuel. A ossificação da mandíbula é endocondral e intramembranosa, né? Então, se ela é os dois, se ela é tanto endocondral quanto intramembranosa, é porque a ossificação dela é do tipo mista, tá bom? Tá. Perfeito. Professor, última coisa aqui. Na prova, as questões, quando a gente for responder, a gente vai ter que, tipo, contar aquela historinha, Será que é? A gente vai contar a historinha, tudo que é, até Eu chegar... não sei que historinha que é, mas é. Não, é a historinha. Eu quero tudo, resposta completa, tá bom? Tá bom. Pois é. Aí, botaram aí um gabarito no bate-papo, é só pra corrigir mesmo quem botou. Eu acho que foi Jainara. Não foi, Jainara? Tu que estava anotando. Só confirma e muda. E aí, a dentina ela é caracterizada por conter estruturas tubulares mesmo? Ou ela tem prismas de esmalte? Professora, eu não vou lhe mentir dizendo que eu realmente sabia essa resposta. Eu tive que dar uma... Eu li um PDF que disse que sim. Meu coração está em pedaços. Lhe juro, professora, eu também fiquei muito decepcionada, porque foi a única realmente que eu fiquei assim, gente, eu não sei. Fiquei bem na dúvida nela. Então, deixa eu tentar aqui mostrar. Tu viu a foto na hora que tu foi estudar? Não, professora. Então, deixa eu mostrar aqui. Ilana, eu vou tirar rapidinho para compartilhamento, tá? Tá bom. Meu primo mesmo. Hã? Meu primo mesmo. Peraí, vou abrir aqui, eu não sei onde é que tá. Eu vou tirar aqui. Não, eu não sei onde tá a aula. Tô aqui procurando a aula, não é nem... Ah, tá. Acho que é essa aqui. Bora ver. Yes, achei. Aí, ó, uma foto para ti, Aline. Quando a gente fala da dentina, ela é cheia de buraquinho assim, ó. Diferente do esmalte. O esmalte não tem buraquinho nenhum. O esmalte é um paredão de mineral com características transversais por causa do prisma. Já a dentina não, ela é cheia de buraquinho. Esses buraquinhos a gente chama de túbulo dentinário. Dentro de cada um desses túbulos, nós encontramos uma perninha do odontoblasto. Lembrar que o odontoblasto é uma célula lá da polpa. Só que ela possui essa característica aqui, ó, de ter esse prolongamento, de ter essa parte da célula que adentra na dentina. Então, aqui tem uma imagem muito boa. Aqui do lado eu tenho a dentina e dentro da dentina eu tenho o prolongamento, certo?
Se um paciente, por exemplo, ele perde o esmalte por causa de escovação errada, por causa de uso de broca, né, iatrogenia do dentista, etc., a dentina fica exposta, né? E aí esse paciente ele pode reclamar de dor. Pode reclamar de dor. Aí eu queria saber de vocês, por quê? Professora, porque quando a dentina sai, e dá de perceber que meio que aquela parte ali fica desprotegida, né? Então, no caso, fica... Oh, meu Deus. Fica meio que tipo, balançando os odontoblastos e entrando dentro do buraquinho. Tu lembra, né, do meu micão dando aula, não é isso? Essa parte tu lembra. A senhora começou a falar agora e agora eu lembrei. Ah, lembrou, né? Pois é. Lembrei. Quem não assistiu essa aula vai assistir meu micão lá dando aula essa aula aqui, de dentina. Eu falei para as meninas que esmalte não se regenera nunca. O ameloblasto fez a função dele, ele vai embora. E a dentina fica lá exposta. E aí, dentro de cada tubo, tem uma perninha do odontoblasto, né? Tem os bracinhos do odontoblasto. E toda vez que passa um vento, ele faz assim, dentro do túbulo. E esse balançado túbulo esse balançado prolongamento odontoblástico dentro do túbulo avisa para as células neurais que estão lá na pulpa, dizendo assim, eu estou aqui sofrendo ação de um monte de vento, de um monte de coisa, eu vou morrer. E aí, qual que é a resposta que o corpo dá? Dor, tá bom? Dói por isso. Então, dentro de cada túbulo dentinário, eu encontro prolongamentos odontoblásticos, tá bom? Vocês tiveram dúvida em alguma outra questão? Pode botar, Ilana, a tua parte. Eu acho que foi mais nessa mesmo. Na quinta, né? Em relação ao processo de formação do esmalte, está ok. Em relação à face, está ok. Em relação à inervação dos músculos, está ok. Quem é quem? Tá tudo bem, né? Sim, professor. Então tá bom. Vou passar só mais em 2 grupos e a gente já volta para discutir todo mundo junto. Ok. Eu já vim aqui, já conversei com vocês? Já, professora. Já sim. Tá, né? A senhora até gravou. Foi, né? Foi. Parece que tá gravando, não tá não. Tá. Eu já vim aqui tirar dúvida de vocês, já? Ainda não. Mas vamos lá. Era vocês que estavam faltando, estava procurando qual era o grupo que estava faltando com vocês. Vamos lá. Alguma questão ficou com alguma dúvida? Ou não? Tá tudo certo? Querem perguntar alguma coisa sobre o questionário? Professora, tá certo se eu falar que a hipomineralização é causada na fase inicial da amelogênese? Não, porque é na terceira fase. Na terceira fase? Que é a fase de maturação. A primeira fase é de dobramento do epitélio, né? Na terceira não, na quarta. A segunda fase é de diferenciação. Aí a terceira fase é de secreção. A quarta fase é de maturação. E a quinta é que está indo embora já, que é a fase de proteção. Então, é na quarta fase. Dizer que é inicial fica meio complicado. A hipomineralização ela acontece quando a gente não tem depósito de cálcio e fosfato. E aí, quando a gente fala de depósito de cálcio e fosfato, eu estou falando especificamente de bombardeamento de cálcio e fosfato, de fase de maturação, tá bom? Por isso que é a quarta fase. Jéssica? Obrigada. Oi, é porque eu estou escrevendo aqui. Mas tu encontrou diferente em outro local? Duda mandou aqui no encontrei, chat, professora, falando que era na fase inicial da secreção da matriz. Mas fase de secreção da matriz. É a terceira fase. Oi. Tá. Secreção da... Só que eu não gosto muito de falar de secreção de matriz para vocês. Eu vou falar o beabá, claro, tá?
tanto a hipoplasia quanto a hipomineralização, eles falam de fase de secreção e maturação. Porém, a hipomineralização, ela está muito mais ligada ao processo de maturação, porque eu preciso mineralizar o dente. Na fase de secreção, eu não tenho processo de mineralização, entendeu? Já na hipoplasia, começa o problema muito mais forte lá na fase de secreção, que é a terceira fase. Mas ele também tem problema, se ele não secreta, ele não consegue amadurecer. Então, as duas são secreção e maturação. Porém, uma é mais ligada à secreção e a outra é mais ligada à maturação. Só que, como eu explico assim, fica muito mais difícil. Então, fica mais fácil de vocês entenderem o quê? Que hipomineralização é uma baixa mineralização, então é processo de maturação, e que hipoplasia está ligada à fase de secreção, que é a fase onde eu deposito aquele molde, né, de proteínas para poder formar o dente, ok? Então, por isso a gente liga um mais a secreção e outro mais a maturação. Melhorou? Sim. A senhora pode falar sobre a primeira questão, por favor? Posso. As alterações de forma são... Peraí. As alterações de forma que são apresentadas nos dentes se devem a alterações na fase de maturação da melogênese. Não. Falsa, falsa, falsa. Mentira. Vamos lá. Um paciente, por exemplo, que vai apresentar uma malformação no dente, não sei, um dente conoide, tá? Ele tem um formato do dente de forma diferenciada, né? O formato do dente não corresponde aos aspectos de realidade. O que aconteceu com esse dente? Na primeira fase dele... Dente conoide é esse que a senhora acabou de falar, é? Dente conoide? Uhum. É um dente que tem um formato parecendo uma agulhinha, muito comum em incisivos laterais. Ah, tá. Eu acho que eu até mostrei na aula para vocês o dente conoide. Quando um dente vem com esse formato esquisitinho, que não é o formato convencional do grupo que ele está inserido, é porque aconteceu um erro na primeira fase de formação do esmalte. Lembrar que na primeira fase de formação do esmalte, da melogênese, o que a gente tem de informação mais concreta e relevante? O epitélio interno, ele precisa se dobrar, ele precisa se modificar de forma. E se ele dobra de forma errônea, se ele não consegue se dobrar adequadamente, o formato desse dente acaba sendo atingido. O formato desse dente acaba não acompanhando as características de normalidade. Então, por isso que as alterações de forma são ligadas à primeira fase da melogênese, que é a fase morfogenética, a fase de dobramento do epitélio interno, e não a fase de maturação. A fase de maturação é hipomineralização, né? Não é alteração de forma. A gente olhando aqui, que era a fase de campânula que dava formato ao dente. Perfeito. A fase de campânula é dentro da odontogênese, que é aquela classificação grandona. Dentro da odontogênese, lembra que tem morfodiferenciação e citodiferenciação. Dentro da campânula, eu tenho fase de morfogenética, eu tenho a fase de maturação, eu tenho a fase de secreção. Tudo acontece na campânula, entendeu? Tanto é que na minha aula de amelogênese eu falei, pessoal, você tem que separar a odontogênese da melogênese. Tudo que acontece dentro da melogênese está dentro da fase de campânula. Entendeu? Tá, então eu vou, se na prova, assim, por um acaso, se eu falar que foi na fase de campânula... Eu vou te dar metade da resposta. E aí, primeira fase da amelogênese, que é a morfogenética. Né? Exatamente. Se tu falar para mim que é só a fase morfogenética, eu já fico feliz. Mas se tu quiser fazer a resposta completa, dizendo que dentro da fase de campânula acontece a amelogênese, e dentro das fases de amelogênese, a fase morfogenética é responsável por essa alteração, também está ótimo. Obrigada. Minhas dúvidas eram só essas, não sei se as meninas têm outras. Carol, Sereno, Manu. Tudo certo, professor. Eu não, prof. Manu, tem alguma dúvida? Não, tenho não. Então tá ótimo.
Meninas, eu já comecei com vocês, né? Eu lembro de quando eu falava com a Aline já. Já, prof. Já, professora. Vamos terminar isso aqui.